Graça e paz, irmãos. Deu uma chuvinha para tentar dar uma refrescadinha, né? Mas já estou vendo que já começamos a se abanar de novo, né? Quero convidar você que tem a sua Bíblia, que possa abrir comigo, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versos 22 a 28. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, do verso 22 ao 28, assim nos diz a palavra do Senhor. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Vamos orar. Te louvamos, ó Deus, pela noite que o Senhor nos dá, pela graça de estarmos juntos aqui. Queremos te pedir, ó Pai, que não seja simplesmente por palavras, mas pela tua presença, ó Deus, que habita em cada coração aqui. Estende sobre nós, Senhor, da tua graça, mais uma vez, é o que te clamamos, em o nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, estamos começando um novo ano, né? E já passou um mês, você percebeu isso? Um mês já se foi. E eu sei que muitas expectativas nós temos dentro do coração, mas parece que quanto mais o tempo passa, mais frustrados nós ficamos com algumas coisas, né? Nos frustramos com o mundo, nos frustramos com a política, nos frustramos com a economia, mas nos frustramos conosco mesmos, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos sonhado, porque a cada dia que passa, a cada mês que passa, está encurtando o nosso tempo sobre a terra. E nós percebemos, né, que talvez nós não vamos conseguir fazer tudo aquilo que nós sonhamos na nossa vida. E eu sei que você já percebeu, mas o mundo ele tem uma régua de medida que é muito cruel. E o sucesso é essa régua suprema. Nós estamos vivendo debaixo disso, muitas vezes controlado por esse sentimento de que eu tenho que ter sucesso. E não tem como nós fugirmos dessa questão. E esse sucesso, na verdade, que o mundo ele não apenas valoriza, mas exige que a gente tenha. Mas logo em seguida a gente acaba se desapontando. Porque na verdade, nós nunca vamos ter sucesso suficiente para aplacar o silêncio, para silenciar o nosso coração. Principalmente porque quando a gente está adquirindo um sucesso, a gente olha para o outro que tem um pouquinho mais de sucesso. A gente acha que a gente tem, não é nada. Então nós acabamos passando a nossa vida toda com o coração muito indisposto, sabe, sem ter paz, porque o mundo está definindo algumas coisas. Mas esse sentimento, né, de que muitas vezes a gente não atinge as coisas por essa falta de sucesso, o duro é que esse problema atinge a nossa relação com Deus também. Muitas vezes nós passamos a querer nos avaliar por aquilo que a gente faz no dia a dia, dentro da igreja ou fora da igreja, como se tivéssemos que apresentar resultados. Por exemplo, eu tenho que ler a Bíblia nesse ano. É uma bênção ler a Bíblia. Tem um grupo que começou, né? Esse ano eu quero participar de um núcleo familiar e eu vou frequentar, vou participar da escola dominical. Nesse ano eu quero ir nos cultos. Seja lá aquilo que você se coloque no coração para fazer. Mas eu sei que naturalmente o tempo vai passando e a gente acaba meio que arrefecendo isso, e a gente acaba perdendo o entusiasmo. Eu ouvi um pastor falando outro dia que ele fez o propósito de ler a Bíblia em um ano,
E aí teve um período que ele saiu de férias, e aí ele atrasou a leitura, diz que um dia ele se pegou, ele ouve, né, a Bíblia, ele se pegou ouvindo no 2.0, sabe o que é isso, né? Sabe quando, hoje no YouTube você consegue até um e-mail, né? Mas no WhatsApp já dá para você em 2. Então ele falou assim, olha, fica o negócio seguinte, não, eu tenho que ler porque eu tenho que ler. Porque eu tenho que cumprir algumas metas. Muitas vezes nós começamos, ó Deus, eu vou ter um tempo de oração todo dia, e a gente começa aquilo e vai, e aí chega um dia a gente não consegue no outro dia, e essas coisas acabam se tornando um peso. E aí então nós ficamos pensando, Deus, parece que a gente está distante do Senhor, parece que a gente não consegue ser o crente que a gente deveria ser. Quem já se sentiu assim? A gente não está orando tanto que devia, é verdade ou não é? E não estamos mesmo, tá? Né? Não estamos orando, não estamos lendo a Bíblia como deveríamos ler. E eu falo para você, não é apenas aqueles que não estão fazendo. Esse sentimento é para aqueles que estão trabalhando na igreja também. Aquele que é um professor da escola dominical, e ele fica com aquele sentimento, eu vou preparar a aula da semana que vem. Será que o pessoal vai gostar? Será que eles vão entender? E não é muito anormal também com os próprios pastores, né? A gente vai colocar diante de Deus, Deus, qual que é a palavra que o Senhor tem para a tua igreja? Será que eles vão receber com o coração aberto? Será que vão entender? No final, sabe o que acaba acontecendo? Muitas vezes essa questão de ter sucesso interfere na nossa vida com Deus, porque eu acho que o que eu faço é o que define se eu estou tendo comunhão com Deus ou não. A minha comunhão com Deus é definida pelo tanto que eu leio a Bíblia, pelo tanto, vamos dizer assim, que eu oro. Não estou falando aquela leitura, sabe, que você está degustando, mas simplesmente porque você tem que fazer. E aí muitas vezes nós acabamos nos frustrando, porque a gente acaba se cansando. Enquanto eu estava preparando, eu me lembrei, né? Lembra daquele episódio de Jesus, quando ele entra ali na sinagoga e encontra um homem com a mão ressequida, né? E ele chega até ali e ele vai para curar. No entanto, ao redor dele, tinham, como que é o nome dos que estavam acompanhando ele sempre, que era o time que sempre estava presente e não descolava dele? Os fariseus. Os fariseus estavam ali sempre esperando que Jesus resvalasse em algo. E quando Jesus se aproxima daquele homem, era justamente o dia de sábado. E Jesus, conhecendo o coração deles, sabendo que eles estavam, vamos dizer assim, de alguma forma, não desejando que Jesus fizesse aquilo, porque eles tinham mais um compromisso com a própria lei do que com a vida com Deus, o Senhor Jesus olha para eles e diz o seguinte, fala assim, olha, o que é lícito no sábado, fazer o bem ou fazer o mal? Porque ele olhava para o coração daqueles homens e eles preferiam que uma pessoa que estava ali não experimentasse a alegria de ser restaurado para cumprir alguma coisa que era da lei. Não pode fazer nada no sábado. Diga-se de passagem, lá em Israel, quando chega no sábado, meu irmão, você não encontra nada, né? Não circula ônibus, não, é tudo parado. Mas aí vem a pergunta. O Senhor Jesus olhava para os fariseus, e os fariseus buscavam a Deus. De alguma maneira eles achavam que eles estavam sendo muito bons naquilo que faziam. Lembra do jovem rico? Que quando ele conversa com Jesus, Jesus pergunta aí sobre como que você tem sido diante das leis. Não, Senhor, eu tenho, cumprido toda a lei. E aí então o Senhor pergunta uma só coisa. E lembra o que ele faz com a pergunta que o Senhor faz a ele? Assim, olha, então vende o que tem, Aquilo calou tão fundo no coração dele que nem tudo que ele havia feito até então teve valor. O que eu quero dizer com tudo isso? É que muitas vezes é fácil a gente olhar para o fariseu e falar assim, fariseu, né? Ele prefere cumprir a lei do que ver uma pessoa ser restaurada. Mas é difícil a gente olhar para o nosso coração e perceber que às vezes nós estamos não nos permitindo viver coisas tremendas com Deus, porque nós queremos apenas seguir algumas regras que nós mesmos criamos e nós achamos que se eu cumprir aquilo, eu estou agradando a Deus. Eu quero mostrar para vocês aonde eu quero chegar. Deus, Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe que o nosso coração é enganoso. E muitas vezes nós estamos gastando tempo e esforços com muitas coisas para a gente sentir que a gente está fazendo algo. E não estamos fazendo o principal. Aquilo que realmente agrada o coração de Deus. E é justamente por isso que
eu fui para essa palavra de Ezequiel. Mais do que tudo, o Senhor tem na própria palavra, porque a palavra nos conhece, ela conhece você, conhece a mim, conhece os fariseus daquela época, conhece o povo que viveu, tanto lá no reino de Israel quanto de Judá. E Deus, Ele quer moldar a minha e a sua prioridade. Meu amado, de forma alguma eu quero que você deixe de ler a Bíblia, que você deixe de orar, que você deixe de vir para a igreja. Amém? Se vocês falarem que o pastor mandou vocês parar com isso, eu vou contar sério. Mas eu quero que a gente trate a motivação pelo qual nós fazemos isso. Porque se nós acharmos que por eu fazer isso, eu estou em dia com Deus, eu estou agradando a Ele, aí temos um problema. Que nós estamos cumprindo algumas regras, ou cumprindo algumas disciplinas espirituais, estamos perdendo aquilo que é o mais importante. Por isso eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito de restaurar o centro, e que é o viver de verdade debaixo da graça de Deus. E como que nós podemos ver isso? Justamente nesse texto. A primeira coisa é que Deus começa fazendo um diagnóstico. E não vem você e eu, que nós também temos que nos submeter a isso. Nos submeter à luz de Deus, à luz da sua palavra. E quando nós olhamos aqui, o que nós vemos? Nós vemos o profeta falando a um povo que estava no exílio. O povo sim tinha sido arrancado da sua terra, que era o povo de Judá, eles estavam na Babilônia. E quando o profeta fala, ele não está falando para pessoas que são pagãs e que não acreditam em Deus. Não, era um povo que conhecia Deus, eram os filhos da aliança. E quando a palavra é dita, eles estão passando por um momento difícil. Você imagina só, eles foram arrancados da sua casa, eles perderam muito daquilo que dava a sua identidade, eles perderam a terra, que era a terra prometida, eles perderam a cidade que foi tomada de Jerusalém, praticamente toda destruída, o templo que era o local que eles tinham como, sabe, aquele ideal da presença de Deus, foi todo destruído. Eles estavam vivendo e agora, sabe o que eles estavam tentando fazer? Tentando encontrar o que eles eram, longe de tudo. A pergunta é: onde que está o Deus que comandou toda a história? E eles tentam recuperar, o desejo deles é de recuperar aquilo que eles tinham. Provavelmente eles faziam algo, tá? Sabe aquilo que a gente faz quando a gente percebe que alguma coisa não está dando certo? Eu não vou nem perguntar o que você faz, né? A gente fala assim, quando a água bate, né? Quando começa a ter problema, a gente nunca foi tão crente do que quando a gente está com algum problema batendo a nossa porta. Eu não sei o que você faz, se vem mais para a igreja, se ora mais, se lê mais a Bíblia, se fica aquela pessoa fervorosa. Mas a verdade é que, quando nós olhamos para esse texto e percebemos, a gente vai entender que eles estavam lá, não era simplesmente porque eles tiveram um mal político que não soube conduzir a nação, não é porque eles não tinham militares que os defendessem do povo babilônico, mas eles foram de lá porque Deus os mandou para lá. Nós vamos encontrar no começo do texto, falar assim: olha, vocês estão aí, sabe por quê? Porque vocês desonraram o meu nome, porque vocês não foram testemunho vivo daquilo que eu sou. Por isso Deus os leva para lá, mas os leva com um propósito. O ideal de Deus é simplesmente dar àquele povo uma terra, dar uma cidade, dar um templo. Deus queria que aquele povo tivesse no seu coração uma verdadeira identidade, saber quem eles eram. Sabia que eles pertenciam a algo que era muito maior do que simplesmente uma nação. E aí a pergunta, que a gente faz, e como que nós temos vivido diante de tudo isso? Diante de um Deus que nos chama para estar aqui nessa noite, a mesa posta, um Deus que deu a vida, o seu Filho dando a vida por nós, o que tem gerado, o que tem formado essa nossa identidade? E aí sabe o que acontece? É que o Senhor vai mostrar a eles o porquê que eles estavam ali. Eu não sei se você já passou por uma situação em que você fala o seguinte: Deus, como que eu cheguei nessa situação? Já aconteceu isso? Deus, como que eu cheguei até aqui? E eu creio que eles pensavam isso. Imagina só, eles ouviam, e esse povo que estava lá provavelmente já fazia uns de 10 a 20 anos que estavam no exílio. O total era de 70, então ficaram um bom tempo depois ainda. Mas, no entanto, eles ouviam falar de que Deus havia liberto o povo do Egito, que Deus havia feito coisas tremendas, das festas, de tudo. Aonde está Deus? Eles verdadeiramente não entenderam que eles estavam no exílio não é porque Deus era fraco, não é porque Deus tinha esquecido deles, mas eles foram mandados para o exílio
para que a verdadeira identidade fosse colocada em xeque, para que eles entendessem que a coisa central na vida deles não era simplesmente seguir algumas regras, não era uma crise circunstancial, mas uma crise de formação. E meu irmão, eu louvo a Deus porque você e eu estamos aqui nessa igreja. Mas eu quero te dizer, não basta ser uma pessoa que frequenta as igrejas, que até entrega o seu dízimo no tempo certo, que cumpre todas as coisas, porque o que Deus tem para nós vamos perceber daqui em diante, e que você já sabe, nós só estamos lembrando aqui, que não tem a ver com tudo que você faz, não tem a ver com as coisas que você constrói, não apenas fora, mas dentro da igreja, que nós corremos o risco de medir o nosso sucesso, enquanto Deus está me abençoando, eu estou tendo recursos financeiros, a minha família está com saúde, eu falo assim, puxa vida, estou fazendo tudo certo. É o que muita igreja acha, que pelo fato de estar cheia, e nós louvamos a Deus porque aqui está cheio, né? Mas acha que pelo fato de estar entrando muito dinheiro, que estão fazendo tudo correto, e a gente vai ver depois é que acabam o negócio indo água abaixo. E a pergunta é, na verdade, será que eles entendiam que Deus queria gerar algo muito diferente no coração deles? Mas então, dentro do diagnóstico, Deus vai mostrar o que Ele iria fazer. O povo não tinha melhorado, o povo não tinha feito coisas boas, mas Ele fala o seguinte, eu vou trazer vocês de volta para a terra que eu prometi. Eu vou levar vocês. Eu imagino que o povo deu um pulinho de alegria. Mas você acha que eles falaram assim, não, Deus agora viu, olhou para a gente, percebeu o nosso sofrimento, percebeu. Ele fala no capítulo 22, dize portanto a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome. Meu irmão, o Senhor está dizendo o seguinte, olha, não é porque vocês merecem não, mas é porque um dia eu fiz um tratado, eu fiz uma aliança de que vocês seriam o meu povo. Por isso que quando a gente começa a escutar, né, sobre a teologia reformada, e fala assim que quando Deus chama, Deus honra o chamado dele, esse povo estava longe dos caminhos de Deus, e ainda assim Deus fala, olha, eu vou juntar vocês de novo, mas eu não vou juntar porque vocês são mais bonitos do que os outros, não é porque vocês estão fazendo coisas melhores do que os outros, mas eu vou juntar vocês porque eu escolhi vocês. Quando a gente pensa nisso, a gente começa a perceber que Deus tem um propósito. Deus tem um propósito de fazer algo na nossa vida, e Ele está fazendo não é porque a gente seja perfeito. Quem já se sentiu abençoado por Deus aqui? Amém? Não tem muito motivo de bênção? A gente às vezes quando é abençoado fica pensando, puxa vida, Deus está se alegrando comigo. Tem muitas vezes que Deus assim o faz, sabe por quê? Por causa do seu santo nome. Ele estende a mão não é porque a gente seja perfeito no que a gente faz, mas porque Ele tem um compromisso firmado conosco. Um compromisso que na verdade muitas vezes a gente nem se lembra. E nós muitas vezes achamos que tudo que Deus está fazendo é porque eu estou fazendo tudo correto. Eu estou cumprindo isso, estou cumprindo aquilo, então Deus está me abençoando. Sabe o que acontece com isso? Quando a gente pensa dessa maneira, é como se nós tivéssemos diminuído, deixado Deus desse tamanhozinho. E na verdade, nada do que eu e você temos recebido, por mais abençoado que seja, não é porque simplesmente Ele fala assim, porque você ou eu mereço alguma coisa, mas é porque Ele olha e fala assim, eu tenho uma aliança com Ele, porque Ele é meu filho, mas a aliança é para que o nome dEle, é para que o meu nome, diz o Senhor, possa ser reconhecido. Portanto, eu creio que o Evangelho nos confronta em saber que muitas vezes nós, até fazendo boas coisas, sabe o que a gente faz? A gente esvazia a glória de Deus. Até mesmo achando que a gente está sendo aqueles que estão fazendo tudo direitinho. Então, a primeira coisa é quando Deus ele faz um diagnóstico, muitas vezes parece que a fé vira um desempenho sobre aquilo que eu faço. Meu amado, nós precisamos de gente trabalhando na igreja, né, reverendo Juarez? Precisamos de gente trabalhando no ministério infantil. Então, nós não temos cultinho à noite, não está saindo com as crianças, nem às 9 da manhã, porque nós estamos precisando de voluntários. Às vezes é um domingo que você vai auxiliar no mês. É bênção você poder, usar o teu talento para isso. Então, se você tem, nos procure. Há tantas coisas a se fazer. Mas, meu querido, você não tem uma caderneta lá no céu que Deus fala, hoje Ele deu aula. Positivo.
Hoje ele veio no culto, e ainda no culto de ceia, positivo. E no culto de ceia ele deu o dízimo, positivo. Não, hoje ele leu todos os capítulos da leitura anual da Bíblia, positivo. Porque se a gente faz isso simplesmente achando que é por fazermos essas coisas que nós estamos agradando a Deus, e então dessa maneira ele derrama as bênçãos, quero te dizer, falou assim, olha, nós muitas vezes estamos tão perdidos nessa Babilônia que nos cerca quanto esse povo que está aqui. A palavra fala que nós estamos também como se fosse num exílio. E é por isso que essa graça de Deus é derramada a cada dia. Mas não fica por aí. Além do diagnóstico, Deus mostra uma ação. Como que ele vai fazer essa restauração? E meu amado, e ele já começa a partir do verso 25, dizendo o seguinte, então aspergirei água pura. A primeira coisa que Deus faz, ele não diz o seguinte, olha, vocês para eu poder levar vocês de volta para a terra e serem abençoados, têm que fazer isso. Houve momentos lá no passado que Deus deu uma série de leis, né? Então, se vós respeitarem, obedecerem os mandamentos, virão bênçãos sobre vocês. Estava se estabelecendo aquilo que o Senhor tem no coração. Mas foi passando o tempo, o pessoal ficou tão preso no que tinha que obedecer, que se esqueceu de olhar para o próprio Deus. Então, ele não começa dizendo o seguinte, olha, vocês vão ser restaurados, mas para isso vocês têm que fazer isso. Ele só diz o seguinte, eu farei. Meu amado, é decisão soberana de Deus, é graça de Deus quando Ele abençoa o seu povo. E assim é o que Ele faz. Muita gente quer participar de tudo, a gente quer botar a nossa mão, e às vezes a gente bota a mão e estraga todo o negócio. Mas para a gente se lembrar de uma coisa, nós não entendemos que quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando tem alguma coisa para desenvolver, para criar, para fazer, Deus vai fazer. Você já teve aquela sensação que quando não deu certo, aquela prova que você fez, fala assim, nossa, eu não orei o suficiente. Já aconteceu? Talvez você não tenha estudado o suficiente, aí é uma outra história, né? Aí é uma outra história. Mas aquele sentimento, né, de que faltou algo. Meu amado, se você começar a ler aqui em diante, ele fala assim, olha, eu vou restaurar vocês. Não é porque vocês merecem, mas eu vou restaurar por amor do meu próprio nome. E então ele fala, eu vou aspergir, eu vou purificar, eu vou dar, eu vou derramar o meu espírito. Ele está mostrando que na verdade, quando Deus quer fazer algo, Ele faz. Nós estamos aqui por causa disso. Você talvez pode achar que você está aqui porque um dia você entendeu que precisava de Deus. Não, você está aqui porque um dia Deus tocou no seu coração, para que você entendesse que precisava de um Deus verdadeiro. E a partir disso, essa resposta faz com que a gente possa conseguir olhar para Deus. É como se Ele estivesse oculto, então Ele abre a janela e se mostra. Isso é se revelar. E é justamente o que Ele faz. E Ele começa tudo dizendo o seguinte, eu vou aspergir água pura sobre vocês e vocês vão ficar puros. A restauração não começa com ato de poder. Não fala assim, eu vou chegar na nação que vocês estão na Babilônia, eu vou destruir tudo, quebrar tudo, então vou tirar vocês. Mas sabe a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou derramar sobre o coração de vocês a água que purifica. Quando Deus começa a querer restaurar algo, Ele começa através do coração daqueles a quem Ele chama. E esse ato era um ato de purificação que os sacerdotes faziam. Quando eles tinham que entrar para poder, entrar ali no Santo dos Santos, era a purificação que se fazia, porque sem isso eles não poderiam chegar diante de Deus. Então o profeta está dizendo assim, Deus está dizendo, eu vou derramar sobre vocês purificação, e vocês vão poder se aproximar de Deus. O povo que estava longe, sentindo que estava correndo com as suas próprias forças, tentando agarrar as coisas, falou assim, olha, não é pela sua força, mas é porque eu estou chamando. Não é porque você é bom, é porque eu estou atraindo. É porque eu tenho algo a fazer. Quando a gente olha para isso, não tem como a gente não se lembrar da cruz de Cristo. Essa purificação foi plena e total quando Cristo morre na cruz do Calvário, derramando o seu sangue sobre mim e sobre você. Onde o seu sangue foi aspergido, não apenas água, mas o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. Essa é a certeza de que existe uma renovação. Mas Deus não quer renovar simplesmente os nossos hábitos para melhorar, sabe?
mas Ele quer, na verdade, desfazer a idolatria do nosso coração, o egoísmo. Deus quer nos ver próximos dEle. Mais do que fazermos algo, o Senhor deseja que nós possamos reconhecer quem Ele é. E aí Ele continua. Além, depois Ele espargirá água e fala assim: eu vos darei um coração novo. Vou tirar o coração de pedra e dar um coração de... Ele não lixa o coração antigo. Ele não lapida o coração de pedra. Não, Ele arranca aquele e bota um coração novo. Porque o coração de pedra, na verdade, ele é insensível. O coração de pedra, ele é incapaz de perceber a graça, de responder ao amor, de pulsar a vida do Espírito. E o que Deus está fazendo é o seguinte: olha, sabe que o meu projeto não é o melhorar esses homens da terra, não. Não é simplesmente dar uma garibada no velho homem religioso, não. É uma nova existência. Nós recomeçamos tudo. E Deus começa o seu ato grandioso não com coisas externas, mas Ele começa com uma cirurgia perfeita e eterna nos nossos corações. Você pode dizer que você tem um coração novo? Amém? Um coração que foi dado, um coração que não foi por merecimento, porque consciência do pecado nós só vamos ter depois que nós entendemos quem Ele é. E revendo toda a nossa história, é quando Deus remove, sabe, tudo que foi endurecido pelo pecado, substituindo um coração por um coração sensível, um coração obediente. Meu irmão, não estou falando da gente ser ocioso. Sabe, a gente fala que Deus está fazendo, fala assim, então não precisa fazer nada, né? Deixa Deus fazer tudo. É que você vai entender que muda a perspectiva, muda o porquê nós fazemos as coisas. Mas é a gente olhar, porque Deus nos liberta não é do que nós fazemos, mas liberta da idolatria, da tirania de achar que eu vou conseguir alguma coisa com Deus por algo que eu faça, por mais santa que seja. E aí nós vamos caminhando. Nós temos que chegar no final. Deus tem um objetivo para tudo isso. E sabe qual é o objetivo? É que nós possamos ser cheios do seu Espírito e entendamos que pertencemos a alguém. É o que ele vai falar a partir do verso 27, em que ele diz: olha, eu vou pôr dentro de vocês o meu Espírito, e vocês vão andar segundo os meus estatutos, e vós serei o meu povo, e eu serei o seu Deus. Está dizendo o seguinte: olha, não é pelo que nós fazemos, mas é porque o próprio Deus nos atrai a Ele. E esse nos dá a certeza de que, embora eu deseje ser um crente melhor, embora eu deseje produzir mais frutos, eu deseje andar com Deus, na verdade o que conta na minha vida é a presença dessa graça. E desde o começo ele mostra como que Deus age. Por quê? Para glorificar o seu nome, muitas vezes profanado por mim e por você. O que ele mostra ainda? Que o que a graça faz, ela purifica o nosso coração. E ele completa essa lógica, né? Ele vai nos dar um novo coração, para que a gente possa entender quem Ele é. Por isso, uma vida animada por Deus é uma vida que reconhece quem Deus é. E Ele nos chama para o sentimento seguinte: você não tenha dúvida de quem você é. Fala assim: olha, vocês vão ser o meu povo, e eu vou ser o seu Deus. Tudo isso que nós temos não é conquista humana. O coração novo é Deus que deu, não fomos nós que adquirimos ou compramos por nada. O sustento que vem do Espírito não vem pela nossa resolução de ser bons, mas porque o Espírito foi derramado. Produzir obediência, na verdade, pelo Espírito, é uma coisa de dentro para fora, não é simplesmente algo que eu tento fazer. Por isso, quando a gente pensa em tudo isso, nós vamos lembrar de coisas que são primordiais para a vida nossa como cristãos. É de entender que existe um Deus soberano, que governa o universo, mas que controla e que conhece a minha e a sua vida. Quando eu começo a entender isso, sabe o que significa? Que eu não obedeço a Deus simplesmente para ter um lugar diante dEle, mas eu obedeço porque pela graça eu já tenho um lugar. Eu não preciso conquistar um lugar, porque Deus já me deu um lugar. O meu fundamento não é o que eu faço para Cristo, mas é quem eu sou em Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus.
Jesus fala que aqueles que o Pai me der, de maneira nenhuma os lançarei fora. Meu irmão, tem um filho que um dia já teve aqui nos caminhos do Senhor e se desviou. Você só fica: Senhor, o teu tempo o Senhor gasta. Não é porque simplesmente vai se consertar, porque o Senhor pode consertá-lo. O Evangelho, na verdade, ele nos liberta de muita coisa. Deus, quando ele começa a falar aqui, ele não espera uma resposta primeiro ele faz. Primeiro ele fala: eu vou purificar, então seu coração vai ficar puro. Não é que você tem que pedir perdão por um monte de coisa, não. Eu vou derramar o meu Espírito e você vai confessar. Tudo isso ele faz, sabe por quê? Porque Deus tem uma aliança firmada comigo e com você. Entenda uma coisa: o objetivo final da graça não é apenas uma atividade para Deus, mas é vida com Deus. Sabe, tudo aquilo que ele fala para a gente orar, para a gente ler a Bíblia, é simplesmente para a gente poder se deleitar nele, para a gente saber quem ele é. E quando isso acontece, sabe o que gera no nosso coração? As coisas mudam de figura. Orar, quando eu entendo isso, ele deixa de ser prova de devoção e se torna confissão de necessidade. Eu não oro porque se eu não orar Deus vai ficar chateado comigo, mas eu oro porque eu preciso. É uma necessidade falar com Deus. Ler a Escritura deixa de ser marcar ponto, mas se torna um abrir o coração para ser confrontado e consolado. Eu não vou ler simplesmente porque eu preciso para cumprir, mas eu vou ler porque aquilo me alimenta. Congregar deixa de ser palco para performance, ou seja, mas se torna um encontro em que aqueles que se sentem pertencentes a Deus, que são os seus filhos, estão em o mesmo lugar. Descansar, até mesmo o dia da tranquilidade, deixa de ser culpa, porque Deus já fez tudo aquilo que era necessário em Cristo. E eu sei que o Senhor tem algo a fazer através da minha e da sua vida, mas a primordial é que eu reconheça que tudo quanto eu tenho é porque essa graça nos alcançou. Que nós vamos reconhecer agora através da ceia, é porque na verdade, sim, Ele nos ama, mas não é porque Ele veja a perfeição em cada um de nós aqui, mas porque pela sua graça Ele firmou uma aliança comigo e com você. Essa aliança que é eterna, é uma aliança firmada na eternidade. E sabe o que Ele diz? Sou eu que vou fazer. Se porventura você está passando por um momento difícil, eu quero que você se lembre disso. Aquele povo foi mandado para a Babilônia justamente para poder reconhecer em que eles estavam errando. Mas Deus é que foi aquele que promoveu tudo aquilo para trazer inclusive a restauração. Confie no Deus que te chamou. Não tenha dúvidas de que Ele está gerando algo na sua vida. Não dependa daquilo que o mundo diz que é sucesso. Você não tem que fazer. Mas a palavra diz que você tem que se derramar e poder reconhecer um Deus que é o nosso Deus, um Deus que é o Deus do seu povo, o Deus que nos reúne nesse lugar. Que Deus possa nos fazer desfrutar dessa graça. Não fique em desespero com o que você tem que fazer, mas se lance aos pés daquele que deu a vida por mim e por você, que nos garantiu a salvação e nos dá a certeza de que restaurando o centro, que é o próprio Cristo e a sua graça demonstrada, nós poderemos viver uma vida diferente. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos